Convido você a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 38. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 38. Mateus 5, a partir do versículo 38, que diz assim: palavras de Jesus, em continuação ao seu Sermão do Monte. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai celestial. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Mais uma vez, a abrimos diante do Senhor e pedimos pela capacitação do Senhor para entendê-la segundo o Teu Evangelho Santo, segundo Jesus. E que o Senhor assim encontre hoje aqui mentes, corações abertos, a fim de receber esta palavra, que é a palavra da vida. Em nome de Jesus, amém. Esse mês de agosto, os jovens, os adolescentes estão estudando, refletindo sobre esse tema, características do seguidor de Jesus, baseado no Sermão do Monte, proferido por Jesus e que está aí registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e também em Lucas. Os jovens, sob a liderança aí do pastor Jesus, dividiram os textos do Sermão do Monte, as passagens, e cada um está trazendo em um determinado momento uma reflexão, um estudo, uma palavra, uma mensagem, uma pregação, e claro que eles me deixaram com a parte pior. Com a parte mais difícil, que vai aí do versículo 21 até o versículo 48, em que Jesus está falando sobre homicídio, Jesus está falando sobre adultério, aí pularam os juramentos e me deixaram sobre amor aos inimigos. Mas eu não vou me atrever a adentrar detalhe por detalhe desse texto, desse sermão de Jesus, e dizer aos irmãos, olha, Jesus está dizendo isso, então façamos isto, vivamos isto, obedeçamos isto, porque se tem um perigo ao lermos o Sermão do Monte,
é interpretarmos o Sermão do Monte como se Jesus estivesse nos dando um código moral. Como se Jesus estivesse nos dando uma complementação, ou mesmo uma suplementação da lei de Moisés. Ou mesmo como uma substituição à lei de Moisés, segundo a sua interpretação da vontade do Pai, do reino de Deus, mas lendo-a no mesmo espírito da lei de Moisés. Ou seja, há aqui o perigo de lermos as palavras de Jesus como um discípulo de Moisés. Quando, na verdade, nós lemos as palavras de Jesus, e não apenas as palavras de Jesus, mas a Bíblia inteira como um discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós não somos discípulos de Moisés. É por isso que nos chamam de cristãos. Aqueles que andam após Jesus. Por isso, a pergunta, irmãos, que fica é nós, como discípulos de Jesus, como lemos as palavras de Jesus como discípulos de Jesus? Como lemos o Sermão do Monte, não como discípulos de Moisés, mas como discípulos de Jesus? Então, primeiro, nós lemos as palavras de Jesus, e não apenas as palavras de Jesus, mas a Bíblia inteira, a partir de Jesus. Para nós, tão importante quanto, e vou me atrever a dizer, até mais importante que dizer é o que a Bíblia diz, para nós é dizermos o que Jesus diz a respeito do que a Bíblia diz. Porque se nós perdermos Jesus como referência, nós podemos, a partir da Bíblia, criar uma infinidade de seitas. E todas com bases bíblicas. Então nós podemos um dia chegar, olha, o terceiro mandamento diz, guarda o dia de sábado para o santificar. Amém? Mas o que Jesus disse a respeito disso? Eu trabalho até agora e o meu Pai também. O Filho do homem é o Senhor do sábado. Não foi feito o homem para o sábado, mas o sábado para o homem. Então, para nós que estamos no Espírito de Jesus Cristo, todos os dias são dias para viver segundo a vontade de Deus, não apenas um. Todos os dias são dias para servir a Deus, não apenas um. Todos os dias são dias para descansar no Senhor, não apenas um. A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, para nós, pertencem a Deus. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para o Senhor. E não é um dia, são todos. Não é uma vida de domingo e outra na segunda-feira. Jesus é o nosso Senhor todos os dias. Então, se um dia alguém te perguntar, escuta, você é seguidor de Jesus, você é cristão? Ah, você vai à igreja batista? Na sua fé, na sua tradição, quais são os dias considerados santos? Você pode responder, todos. Não tem um dia mais santo que outro.
Para nós que seguimos Jesus, todos o são, separados para Deus e para a glória de Deus. Olha, aqui no Antigo Testamento está dizendo que aquele ou aquela que for pega ou pego em adultério deve ser apedrejado. É verdade, está escrito. Mas o que Jesus disse a respeito disso que está escrito? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Olha o que está escrito aqui, que o nome de Deus pessoal, ele se revelou como Jeová. E talvez você já tenha passado pela experiência ou vai passar de um casal ou uma dupla, qualquer dia desses, bater lá na sua porta. Talvez às 8 horas da manhã de um domingo, e perguntar se você quer estudar a Bíblia. E se você der trela, eles vão perguntar se você conhece o nome de Deus. E se você não souber qual é o nome de Deus, eles vão mostrar para você que o nome de Deus é Jeová, e que na tua igreja não se ensina o nome verdadeiro de Deus, portanto você está numa religião falsa. Quem aqui já passou por essa experiência? Então, mas aí eu te pergunto, como foi que Jesus nos ensinou a chamar Deus? Ele nos ensina, depois no capítulo 6, versículo 9, portanto, orais deste modo, Jeová nosso que está nos céus, é isso? Pai, Jesus nos ensinou a orar e chamar o nosso Deus de Pai. Como um discípulo de Cristo, que segue a Jesus, chama a Deus de Pai. Eu mesmo, quando eu chego em casa, a minha maior alegria, eu não espero abrir a porta de casa e os meus filhos virem correndo, me abraçar, agarrar o meu pescoço, me beijar e me dizer assim, seja bem-vindo, pastor Ricardo Augusto Aracaki. Eu não espero isso. Aliás, eu não quero isso. O meu prazer, sabe qual é? Eu ouvi eles me chamarem, sabe do quê? Papai. Isso é música para os meus ouvidos, isso descansa a minha alma, me dá prazer ouvir o meu filho me chamar de papai. A minha filha me chamar de papai, e o coração de Deus não é diferente. Ele, em algumas orações de Jesus noturna, o Deus Pai deve ter revelado para Deus Filho, olha, ensina os meus filhos me chamarem de papai. Porque vai ser música para os meus ouvidos, vai ser louvor para o meu nome. Me chamem de Abba, me chamem de papai, é assim que a gente chama a Deus, com toda essa intimidade por meio de Jesus. Então é por isso, irmãos, que uma das frases que estrutura essa parte do Sermão do Monte é a frase de Jesus, vocês ouviram o que foi dito, eu todavia vos digo. Por exemplo, o versículo de número 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que se irar, tem gente aqui que se ira fácil, contra seu irmão, será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo ou bobo será réu do fogo do inferno. Versículo de número 27.
Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Versículo 31, também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Isso é a lei de Moisés. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, torna-a adúltera, e quem se casa com a divorciada comete adultério. Aí o que o nosso irmão Gabriel nos pregou hoje, versículo 33, ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor, eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, não é para jurar, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Aliás, uma dica aí para você que não quer irritar os seus filhos. Quer uma coisa que irrita a filha, é isso. O pai prometer e não cumprir. Então não promete. Você quer prometer para eles deixarem você sossegado, depois vai ser pior. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Pode pintar, mas tornar preto mesmo, não. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. 38, ouviste o que foi dito, também lei de Moisés, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, porém, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E você sabe, irmãos, que esse olho por olho e dente por dente, quando Moisés dá essa lei, foi um progresso. Foi um grande progresso, porque até então não se havia limite ou limites para a retaliação. E você sabe que a vingança é sempre maior do que a ofensa. A vingança nunca é no limite da ofensa, é sempre ultrapassa. Então, um sujeito tinha o seu olho ferido. Ah, é? Me feriu com o olho? Pode deixar. Aí, ia lá, colocava fogo na casa do indivíduo com a família dentro. Então, não tinha medida. Aliás, até hoje não tem. Então, chega Moisés e diz assim, espera um pouco. O máximo que você pode revidar é na medida da ofensa. Então, se alguém te feriu o olho, o máximo que você pode fazer é ferir o olho do sujeito. Então, mira bem. Se o sujeito te quebrou um dente, não vá quebrar dois. É só um. Agora, Moisés está falando para um pessoal que só tem a lei. Não tem o Espírito. Jesus está falando essas palavras, não é para a multidão. Se você vai lá no começo do Sermão do Monte, os discípulos se aproximaram dele, ele está falando para os seus discípulos, aqueles que um dia vão receber o seu Espírito. Jesus está dizendo, olha, para vocês que me seguem, para vocês eu vou contar um segredo da vida. É melhor sofrer o mal 2 vezes do que fazer uma. Porque o mal faz mal para quem o recebe, mas faz infinitamente mais mal para o seu autor. Para quem o pratica, pois isso destrói a sua alma. Lhe apresenta a morte.
Então, não lhes estou apresentando um caminho de ser bobo, estou lhes apresentando um caminho da vida. Senão, é como a abelha que atacada, ataca com o seu ferrão e fere, revida, mas morre. Fere o outro, mas quem morre é ela. Então, Jesus está dizendo, vocês que me seguem, vocês não são mais do reino animal. Bateu, levou. Foi atacado, revida. Não, vocês que me seguem pertencem agora ao reino do meu Pai que está nos céus. Não para viver como um bicho, mas para viver agora como um filho e uma filha de Deus. Esse Deus, esse Pai, que faz chover, abençoa, faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Então você nasceu de novo, é esse espírito que Jesus dá para você. Então, irmãos, uma segunda característica de um discípulo de Jesus, ele não apenas lê as palavras de Jesus a partir de Jesus. Ele vive as palavras de Jesus pelo Espírito de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque uma coisa é saber o que a gente tem que fazer. Outra coisa é querer. Uma coisa é a gente saber o que tem que fazer. O que é certo fazer. O que é bom fazer. Outra coisa é conseguir fazer. Aliás, uma coisa é desejar fazer, outra é conseguir fazer. Por exemplo, eu não sei quem aqui joga basquete, mas eu não jogo. Se você quiser me ensinar um dia, jogar basquete, você pode me ensinar. Tentar, quer dizer. Você pode me falar, pastor, não pode dar mais de 2 passos sem bater a bola no chão. Está vendo aquele arco ali, ó? Então, tem que jogar a bola lá dentro. Aliás, pastor, tem um ótimo livro aqui, que foi publicado recentemente, Como Jogar Basquete. Eu vou emprestar para você ler, e aí você vai saber como se joga o basquete. Eu vou ler esse livro de capa a capa, e eu vou saber todas as regras do basquete. Vou ser sabedor do que eu tenho que fazer para ganhar o jogo, ou seja, arremessar na cesta do outro. Mas uma coisa eu saber, outra coisa eu conseguir. O que vai dar de aro? O que nem vai dar aro, vai fora. Agora, me dá o corpo do Michael Jordan. Me dá a impulsão do Michael Jordan. Aí, meu amigo, não precisa de manual. Não precisa ninguém me ensinar. Vai ser como se eu já tivesse nascido sabendo. E eu não vou ficar arremessando, não. Eu vou, sabe fazer o quê? Eu vou enterrar. Vou dar aquele salto e cesta. Agora, com esse corpinho aqui de 1,60, não dá. Não é que é difícil. É impossível. É a mesma coisa você achar que consegue viver isso daqui depois da queda. Agora, nos dá o Espírito de Jesus, nos dá a mente de Jesus, nos dá a natureza de Jesus, e aí então vai ser a vida, mas sem sozinho. Então Jesus não nos deu um manual com todas
os princípios, leis, e disse, agora vive. Não foi isso. Aí você diz assim, mas pastor, olha, o versículo 45 diz assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Então, será que Jesus não está dizendo assim, olha, viva isso, não revide, não sinta ira, não pague o mal com o mal, e aí então você vai se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. Será que não é isso que Jesus está dizendo? Olha, pratique, então você vai ser. É verdade que se a gente viver isso, a gente vai viver como um filho de Deus, a gente vai viver como uma filha de Deus. Mas eu pergunto aqui, primeiro, quem consegue? Sozinho. Sem suporte. Ser perfeito. Quem aqui já é perfeito? Quem pode dizer, alcancei a perfeição, eu posso, eu consigo? Nem Paulo disse que conseguia, ele disse, não julgo que já seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio da soberana vocação, e o alvo é Jesus. A nossa vocação é sermos como Jesus, a semelhança completa dele no último dia, mas até então é um processo. A gente não vive a palavra de Jesus pelo que consegue. A gente vive a palavra de Jesus pela graça que nos assiste, que nos suporta, que nos ajuda. Senão daqui a pouco a gente está achando que tem mérito. Daqui a pouco a gente está orgulhoso. E daqui a pouco a gente não está parecido como um discípulo de Jesus, a gente está parecido como um discípulo de um fariseu. Que se sente superior a ralé, que nada sabe da lei. Está vendo como é perigoso? Como é fácil sair do caminho da graça? É graça. Segundo, irmãos, as palavras de Jesus não param aqui. Esse é um outro problema nosso. É interpretar um versículo da Bíblia isolado. As palavras de Jesus continuam. E Jesus, aliás, ensinou aos seus discípulos o que ensinou a conta-gotas, viu? Não foi tudo de uma vez. Aliás, teve um momento que ele disse assim, olha, eu tenho muito a vos dizer, mas não posso dizer agora, porque vocês não vão suportar. Já não te intrigou algumas vezes que Jesus falava uma coisa para os seus discípulos, ele se revelava como o Messias, como o Cristo, de uma forma toda especial a eles, e em seguida ele dizia assim, olha, mas não contem para ninguém. Não contem para ninguém. E aí a gente lê, hoje, 2000 anos depois, mais até, e se pergunta, mas por que não? Não é para anunciar? Sim, mas você imagine aqueles discípulos, no ponto que eles estavam, indo anunciar Jesus como Cristo. Sabe que Cristo eles iam anunciar? O Cristo guerreiro. Chegou aquele que vai nos libertar de Roma. Então não tinha ainda caído o entendimento. Agora, depois que Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, aparece aos discípulos,
tem que lhes abrir o entendimento para entender as Escrituras. Antes de subir aos céus, aí sim ele diz: olha, mas não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos do quê? De poder. E então sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora tinha o Espírito, que lhes abriu o entendimento, lhes ajudava a entender as Escrituras, segundo Jesus, e lhes dava então o poder de viver a palavra de Jesus, porque o próprio Jesus que havia proferido a palavra, agora viveria essa palavra por meio deles. Então, a palavra de Jesus são as placas que nos mostram o caminho. E o Espírito de Jesus é o poder que nos ajuda a andar nele. Eu me lembro de um episódio. Nós íamos dar estudos bíblicos numa comunidade, muito tempo atrás. Isso aconteceu lá no Campo Limpo. E aí a gente chegou numa casa de uma senhora que tinha aceitado o estudo bíblico. E a gente começou a dar o plano da salvação. Mas ela não conseguia entender a coisa mais simples, do tipo: olha, está escrito aqui, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem foi que amou o mundo? Não sei. Olha, João aqui 14, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é o caminho, a verdade e a vida, senhora? Segundo aqui, não sei. E foi assim, o tempo todo. E aí no final, nós fomos orar por ela. E aí ela entregou a sua vida a Cristo. E nós oramos. Nós oramos. Fomos embora. Passou uma semana, voltamos para dar continuidade ao estudo. E quando batemos na porta, quando ela saiu, sinceramente, a gente quase não a reconheceu. Parecia outra pessoa. E de fato era. E quando começamos a ler a Bíblia, agora ela respondia tudo. Absolutamente tudo. E quando terminamos, ela nos disse: olha, aquele dia, domingo passado, quando a gente se ajoelhou e se fez aquela oração, eu senti como muitos urubus saindo de dentro de mim. Aleluia. E nós podemos testemunhar que deixamos ali a casa depois de vários dias de visita com uma nova pessoa. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. É graça, irmãos. É o Espírito que entra na nossa vida, que abre o nosso entendimento e faz de dentro para fora de cada um de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, de todas as características de um discípulo de Jesus que já foram citadas, deixo aqui duas. Um discípulo de Jesus lê as palavras de Jesus, a partir de Jesus, e a vive pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito de Jesus. Louvado seja Jesus que não nos deixou sozinhos. Nos deu a sua palavra como luz para o nosso caminho e o seu Espírito como poder para andar nele. Louvado seja o Senhor. A minha oração
é que essa palavra, a palavra de Jesus, sejam as placas que dirijam a tua vida, a minha vida, a nossa vida, e que o poder do Espírito de Jesus nos capacite a andar nela. Para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém.